o Deus que vê o teu secreto vai te recompensar. Tiago, meu secreto é terrível. Olha que boas notícias. Deus é um Deus que perdoa passado e libera futuro. A gente adora, nós adoramos ser celebrados em público, né? A gente adora palco, a gente adora holofote, mas Deus não se impressiona com o teu palco porque Ele conhece teu bastidor. Porque não é pelo que você faz em público, é pelo quanto você se quebranta no secreto. Sua espiritualidade, ela não precisa de plateia. Seu serviço não precisa de aplauso. Tá fazendo para Deus? Estou. Então por que você quer o aplauso do líder? Se é para Deus. Ou você está mentindo, está confuso? Qual é o teu problema? É para Deus ou não é? Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Muita gente tem uma necessidade, e às vezes até um pouco neurótica, de ser visto. Nós vivemos numa geração que as pessoas querem muito ser visto. A internet potencializou isso num grau máximo. Adolescentezinhas que são entre crianças, fase de criança e fase de adolescente, já estão fazendo dancinhas no TikTok ou nas redes sociais para serem vistas. CEOs de multinacionais que antes ficavam dentro de 4 paredes de um escritório comandando o esquema operacional de sua empresa, agora viraram influencers, estão nas redes sociais. E mesmo na época que não existia rede social, que a internet não era ainda uma realidade, as pessoas lutavam muito para de alguma forma serem vistas. Nos séculos passados, séculos XVI, XVII, pagava-se pintores para pintar um quadro da sua imagem, para fazer bustos, para que você pudesse ser visto por pessoas mesmo depois que morresse. A necessidade de ser visto, de ser notado, é humana, é uma necessidade que o ser humano tem. E é claro, nós vivemos num tempo em que isso está ficando muito mais forte, está ficando muito evidente, porque junto com a necessidade de ser visto, está vindo uma extrema necessidade de aceitação. É como se eu estivesse pregando hoje aqui e já estivesse preocupado no final se o bispo vai me elogiar ou não, porque se ele não me elogiar eu fico chateado e já não consigo mais pregar aqui, porque afinal de contas eu preguei bem porque ele não me elogiou. Essa necessidade de aprovação está na vida de um monte de gente. Pessoas que convivem contigo no trabalho, dentro da tua família. Por que você não me elogiou hoje? Por que você não notou tal coisa? Por que isso? Por que aquilo? A gente quer ser visto, agora a gente quer ser notado, agora a gente quer ser aprovado. E o que os outros falam acerca de nós nos incomoda muito. O que os outros pensam de nós mexe muito com a gente, tira o nosso sono. E humanamente falando, tem coisas que são lícitas. Se eu tenho uma marca, eu gostaria que ela fosse vista pelo máximo de pessoas, sim ou não? É engraçado que a Coca-Cola é a bebida, né, o refrigerante mais bebido do mundo, e ainda assim continua investindo milhões em marketing. Onde você passa tem alguma coisa. Ela não cansa de ser vista. Você vai tomar Coca-Cola vendo comercial ou não, para quem toma, né? Mas quem toma Coca-Cola, se ver o comercial na televisão ou não, vai tomar, já decidiu que gostou. Mas mesmo assim o comercial continua lá. Porque para algumas coisas na vida, como negócios, tem sentido ser visto. Já outras, que eu vou lhe explicar hoje, atrapalha tudo. Atrapalha tudo. Se você tentar fazer com que as pessoas vejam. Uma delas é a nossa vida espiritual. Por exemplo, a vida espiritual é muito parecida com a nossa intimidade. A gente pode ser amigo um dia, mas mesmo sendo amigos, dificilmente você vai me contar certas intimidades. Sim ou não? Intimidade é uma coisa tão importante que não está na vitrine. Intimidade não está numa vitrine. Intimidade está sempre no secreto. Quando pessoas começam a colocar intimidade na vitrine, tem algo muito errado. Se é uma intimidade, por exemplo, física, sexual, e é colocado na vitrine, chama-se pornografia.
Porque existem coisas que você faz que são apenas suas. Não é questão de ser certo ou errado. É questão que não é para ninguém ver. E a gente tem muita barreira em entender o que deve ser visto e o que deve ser no secreto. Tem gente, por exemplo, que acha que tem que contar a vida para todo mundo. Mal sabe que está criando uma armadilha para si mesmo, porque existem assuntos que você deveria falar somente com quem pode resolver. Você vê que Jesus não falava todo tipo de assunto com qualquer pessoa. Quando ele queria falar de futuro, de projetos, de quem ele realmente era, sua identidade, ele só revelava para Pedro, Tiago e João, pode ver na Bíblia. Ele não falava nem para os 12, muito menos para os 500. Por quê? Porque tem coisas que é para intimidade, tem coisas que é para todo mundo saber. Abra comigo em Mateus capítulo 6, vamos estudar a palavra. E você que está nos assistindo pela internet, prepara teu coração para aprender a única coisa que dá destino à nossa vida, protege o nosso presente e libera o nosso futuro, que é a palavra. Mateus capítulo 6, nós vamos ler do 1 ao 7. Do 1 ao 6, perdão. Diz assim: guardai-vos, ou seja, se protejam disso. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Vou repetir para quem está com Bíblia e pode sublinhar. Sublinhe. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. Aí agora eu sublinharia bem forte isso. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim, ou seja, qual é a finalidade que você quer exercer justiça na frente das pessoas? Para você ser visto por eles. Aí Jesus, lembra que quem está falando isso aqui é Jesus. Não é um profeta, não é um apóstolo, não é um discípulo, é Jesus. Jesus está falando, guardai-vos disso. De querer mostrar espiritualidade, querer mostrar justiça para os homens. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Sublinha a palavra galardão. Ou seja, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles, porque doutra sorte vocês não terão galardão junto de vosso Pai Celeste. Se quisesse mostrar nessa área da vida, galardão no céu não tem. Já lhe explico sobre isso. 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Sublinha a palavra recompensa, porque no final eu vou te explicar a diferença de galardão e recompensa. Então, quando ele vai tratar de algo espiritual, ele fala de galardão. Quando ele vai tratar de coisa terrena, ele fala de recompensa, apesar de a palavra significar a mesma coisa. Guardai-vos, então, de exercer justiça na frente dos homens, com o fim de ser visto por eles, e se você for der esmola, não toque uma trombeta para dizer que está fazendo isso. Porque se você for fazer isso, Jesus está avisando, essa aí já é a tua recompensa. Qual é a recompensa? Tirei onda, mostrei que eu estou ajudando. Postei que eu estou fazendo mesmo. A não ser que você esteja postando algo para prestar contas. Por exemplo, a Casa de Destino levantou doações para a tragédia de Juiz de Fora, recebemos caminhões de doações, um monte de coisa, a gente postou lá na Casa de Destino que as doações estavam saindo, porque é uma prestação de contas, porque o dinheiro não era meu, o dinheiro era das pessoas que ajudaram. Prestação de contas é outra coisa. Eu estou dizendo quando você está ali, ajudando uma pessoa, e está espalhando para todo mundo, que eu paguei o aluguel do fulaninho lá da igreja, né? Eu que estou ajudando no gás dela lá, quando você tem o prazer de contar a vantagem que está ajudando alguém, para literalmente se aparecer para as pessoas.
3. Tu, porém, ao dares esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. Sublinha a palavra secreto. Para que a tua esmola fique em... E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Por que o pai te vê em secreto? A gente adora, nós adoramos ser celebrados em público, né? A gente adora palco, a gente adora holofote, mas Deus não se impressiona com o teu palco, porque Ele conhece teu bastidor. Eu posso me impressionar com você no palco, Deus? Eu posso achar o máximo você no holofote, Deus conhece o bastidor. Ele sabe a situação que você saiu de casa antes de entrar nesse palco cheio de luz. Ele sabe quem era você há 2 anos atrás. Ele não se impressiona com o palco porque Ele conhece bem o seu bastidor. Por isso que a Bíblia diz que para que a tua esmola fique em secreto, porque o Pai que te vê em secreto, Ele pode te enxergar em público muitas vezes, mas quando Ele te observa, quando Ele te vê, é sempre porque é o que você faz quando está sozinho que mostra para Deus quem você é. Eu não estou mostrando para Deus quem eu sou aqui pregando. Aqui eu estou mostrando para vocês quem eu sou. Quem está na internet está vendo quem. Nossa, o Thiago é um pregador. Mas Deus sabe quem eu sou. Porque esse palco aqui não impressiona. Porque Ele conhece desde o primeiro dia que eu nasci, em 2 de fevereiro de 1981. Ele tem todos os dias da minha vida registrado aqui, ó. Nada impressiona Ele. Ele sabe muito bem que eu sou pó. Um sopro dele eu desapareço. Então ele não pode se impressionar com algo que Ele conhece por dentro. Mas a Bíblia vai continuar. Para que a tua esmola fique em secreto e o teu pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. E quando você for orar, não seja como os hipócritas, que adoram orar de pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Ou seja, Deus está, através aqui das palavras de Jesus, mostrando claramente que quando você faz algo para ser visto pelo homem, quando se trata de mundo espiritual, quando se trata de justiça, quando se trata de espiritualidade, quando você quer ser visto pelo homem, você está recebendo recompensa de um homem e Deus está tirando o galardão celestial, que é diferente de salvação, é outra coisa. Você não está perdendo a sua salvação, você está perdendo o seu galardão, a sua bonificação eterna. E ele continua. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Agora me explica uma coisa. Primeira pergunta para vocês hoje. Se eu não posso ficar orando em público para mostrar que eu sou espiritual, se eu não posso ficar dando esmola e falando que eu dei para mostrar que eu sou generoso, se eu não posso ficar exercendo justiça diante dos homens, como é que você vai saber que eu sou um homem de Deus? Complicou. Complicou porque se a gente está no carro, eu estou te dando uma carona, tem 3, 4 pessoas comigo, e eu começo a falar em línguas no carro, e começo a glorificar a Deus, a primeira coisa que você vai pensar, gente, é muito homem de Deus, olha. Enquanto tem gente que xinga no trânsito, ele não, ele ora enquanto dirige. Deus se impressiona com isso? Não. Porque Ele viu várias vezes que você estava no carro e xingou o cara do lado, mas você estava sozinho. Então, esses versículos ditos pelo próprio Jesus é para dizer o seguinte: não quero saber do que você faz em público, eu estou te vendo no secreto. Se for para defender a marca da tua empresa, divulga. Se for para fazer branding para alguma coisa que você está vendendo, faz. Se for para o mundo espiritual, resolve comigo no quarto.
A Bíblia diz, se você for jejuar, não bota carinha de que está com fome, está cansado. Não. Lava teu rosto, unge tua cabeça com óleo, sai na rua de cabeça em pé, para ninguém perceber que você está jejuando. Ou seja, não se faça de espiritual na frente dos outros. Às vezes eu vou pregar em algum lugar, ou vou para algum evento, e aí quando eu estou para subir, a pessoa fala, vamos orar antes de você falar. Eu falo, por que você não orou em casa, não? A pessoa acha que a oração diante de subir é que vai fazer toda a diferença para ele. A gente pode dar uma reforçada, mas eu já vim orado. Eu orei de manhã quando acordei, eu orei quando saí de casa para Deus me proteger, eu orei quando eu preparei a palavra. Quem está entendendo? E tudo isso eu fiz em secreto. Você quer dar uma olhada na frente de todo mundo agora? Que estranho. Não é que é errado, pode ser estranho. Oração nunca é demais, né? Que faça. Portanto, que não seja para mostrar para os homens. Como é que você vai saber que um homem realmente é bom para Deus, se na aparência não dá para julgar? Porque se ele está mostrando que é, provavelmente não é. Porque quem cumpre a palavra não está preocupado em se fazer de espiritual para os outros. A gente acabou de ler. Então eu estava ali na sala tomando café, com os amigos pastores. Boa tarde, pessoal, boa tarde, como é que está? Cafezinho, como é que foi? Eu não cheguei, glória a Deus, aleluia. Hoje vai ser uma noite de unção, preparem. Ah, Deus me deu uma palavra. Gente que tudo está sempre muito espiritual, eu fico com o pé atrás. Eu não estou dizendo que pode ser que essa pessoa realmente seja tão espiritual que ela não consegue fazer de outra forma. Pode acontecer, mas eu estou dizendo que a maioria das vezes, não sempre, porque a gente não consegue discernir tudo e julgar tudo, mas a maioria das vezes são pessoas que querem só parecer espirituais. Porque a verdadeira espiritualidade é intimidade. A verdadeira espiritualidade não está na vitrine. A verdadeira espiritualidade é no secreto. É porque é no secreto que Deus nos vê. De fora Ele nos enxerga. No secreto Ele nos observa. Como é que eu vou saber quem é espiritual ou não? Se eu não posso ficar orando em público para mostrar que eu sou espiritual, se eu não posso falar que eu estou doando para mostrar que eu sou generoso, se eu não posso exercer justiça na frente dos outros para mostrar para os outros que eu estou fazendo, ou seja, eu não posso exercer justiça na frente dos homens. Só tem uma coisa que denuncia, por mais que você não queira, que você é de Deus: seus frutos. Pelos frutos se conhece a árvore. Nunca ache que uma pessoa é de Deus porque ela ora alto. Nunca ache que a pessoa é de Deus porque ela é generosa nas doações. Nunca ache que a pessoa... Não é que isso impede ela de ser uma pessoa de Deus, não. É que geralmente, se ela deixou você ver, ela pode estar querendo mostrar só para você. Uma vez eu estava numa mesa com pessoas que a gente se conhecia há 20 anos. E nessa mesa, um amigo desse de 20 anos falou para o outro: você lembra quando eu fiquei doente? Em 2000 e tal? Cara, lembro. Ele falou assim: Thiago que pagou todo o meu tratamento. E eu só fiquei vivo porque ele foi lá no hospital, me tirou do hospital que eu estava, me transferiu para o melhor hospital da especialização da doença e pagou. E aí o meu outro amigo que estava lá falou: rapaz, tu nunca me contou isso. Eu falei: mas eu fiz para ele, não fiz para você, por que eu vou te contar? Ele ficou sabendo 15 anos depois de algo que eu fiz por um amigo, porque o amigo quis contar, porque eu nunca contei para ninguém. A única pessoa que sabia era minha esposa, porque eu tinha que sacar o dinheiro e avisar. Agora, quando você vai fazer alguma coisa e toca a trombeta, estou ajudando o fulano, que é o que está na Bíblia. Jesus não está dizendo que vai te mandar para o inferno, porque a salvação é pela graça, não é pelas tuas obras. Ele está dizendo que Ele não vai mais te recompensar. A tua recompensa já é esse aplauso que a pessoa deu, já é a curtida no Instagram que você queria. Pronto, está aí a tua recompensa. É isso que você queria? Toma. Porque o meu galardão, que é a recompensa eterna, espiritual, eu só dou para quem eu conheço no secreto. Eu só dou para quem é o que é quando ninguém está olhando.
Porque diz o livro de Samuel que o homem só vê o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor vê o coração. Se você precisa ser visto para se sentir valorizado, talvez Deus não se importe tanto com o que você está fazendo. Se você precisa de visualização, se você precisa de tapinha nas costas, se você precisa de reconhecimento para se sentir valorizado, talvez uma curtidinha ou um tapinha nas costas seja a tua recompensa, porque Deus, Ele está muito mais preocupado com o secreto. Deus não está preocupado, por exemplo, no meu caso que sou um mensageiro, Ele não está preocupado se eu vou pregar bem hoje à noite. Ele está preocupado como eu preparei essa palavra aqui. Como é que eu cheguei nessa conclusão? Qual foi o processo que eu passei no secreto para chegar aqui e entregar uma mensagem? Se eu errar português, Deus não vai me julgar. Se eu esquecer um versículo e pedir perdão e ficar aqui enrolado, Ele não vai me julgar. Você pode ficar chateado. Deus, Ele já me aprovou antes de chegar no altar. Porque Ele viu o secreto. Ele não vê o público. Ele vê o bastidor. E por causa da nossa necessidade neurótica de sermos vistos, a gente leva isso para o mundo espiritual. E talvez porque algumas pessoas não conseguem ser vistas financeiramente, não conseguem ser vistas num diploma porque não conseguiram, não conquistaram, não conseguem ser vistas profissionalmente, não conseguem ser vistas pela aparência que têm. Então, quando elas entram no meio religioso, quando elas entram numa igreja, elas tentam ser vistas espiritualmente, para se sentirem bem, se sentirem importantes, se sentirem aceitas. Tem uma passagem que me marca muito quando Jesus vai explicar o fariseu e o publicano. É uma parábola. Jesus fala o seguinte: um fariseu e um publicano entraram no templo. O fariseu falava alto: Senhor, obrigado, porque eu não sou como esses pecadores. Eu não minto, não adultero, dou o dízimo de tudo. Graças a Deus por mim. Enquanto isso, disse Jesus, o publicano não ousava olhar para cima e batia no peito: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Ou seja, a obra do fariseu era muito melhor do que a do publicano. Mas sabe o que Jesus falou? Entre esses dois, foi o publicano que desceu justificado para casa. Porque não é pelo que você faz em público, é pelo quanto você se quebranta no secreto. Sua espiritualidade, ela não precisa de plateia. Seu serviço não precisa de aplauso. Está fazendo para Deus? Estou. Então por que você quer o aplauso do líder? Se é para Deus. Ou você está mentindo, está confuso? Qual é o teu problema? É para Deus ou não é? Não, é para o líder. Então, tudo bem. Estou falando: Deus, não é para você. Eu estou fazendo porque eu quero o aplauso do cara ali. Você tem que definir o que você quer na sua cabeça, para ficar dando rolo, precisar de psiquiatra depois. Agora presta atenção. Geralmente Deus recompensa aquilo que o homem não aplaudiu. Por quê? Porque ele nem viu. A oferta que você deu em secreto, a oração quebrantada no teu quarto, a justiça quando ninguém estava olhando e você continuou sendo justo, o dinheiro estava ali e você não pegou, a oportunidade estava ali e você não entrou, mesmo sozinho. Geralmente Deus recompensa aquilo que o homem não viu. Deus recompensa aquilo que o homem não aplaudiu. Eu tenho um grande temor de aplausos. Pelo trabalho que eu tenho, pelo que eu faço, pelos livros que eu escrevo, eu costumo ser aplaudido em palestras, em conferências. E eu sempre desço, falando: Deus, lembra que eu não te pedi isso, eu não estou recebendo esse aplauso, recebe você aí, porque eu não quero recompensa na terra, eu quero galardão na eternidade. Eu não pedi por isso. Se você quer me usar assim, tudo bem, mas ó, né, eu não estou aqui por causa desse aplauso não. Se não tivesse aplauso nenhum, eu estaria fazendo do mesmo jeito. Eu estou aqui para te obedecer. Ou seja, não é que você não pode fazer nada em público. Eu estou aqui pregando em público, só que eu não estou pregando para ser visto por você. Eu estou pregando para cumprir minha missão com Deus, meu propósito divino, ser obediente ao que Ele me pediu para fazer.
Ou seja, nós precisamos decidir qual área da nossa vida pode ser vista e qual que tem que ser escondida no secreto. Por exemplo, geralmente o teu matrimônio você esconde no secreto. Casais que ficam contando seus problemas para outros casais, ficam diminuindo os seus parceiros na frente de outros. Esse homem não serve para nada, né? Essa mulher é chata pra caramba. Então, geralmente são essas pessoas que terminam muito mal. Por quê? Porque elas pegam algo que era para ser resolvido no secreto e trazem para público. Porque se você entender a filosofia de Cristo, Ele está dizendo para nós o tempo todo que Ele está preocupado com quem você é, quando ninguém está olhando. É você e Deus. É você e Deus. Quando eu acordo mais cedo do que o normal para ter meu devocional, eu não faço porque eu gosto de acordar cedo. Eu faço porque é o melhor tempo que eu posso dar para Deus. Porque ninguém na minha casa acordou ainda. Porque é quando vai estar silêncio total. É quando minha mente está mais fresca. Eu podia pegar a minha mente mais produtiva, é a das primeiras horas da manhã. Eu podia pegar isso e usar para escrever livro que me promove no Brasil e no mundo, para criar os melhores textos que me promovem no Brasil e no mundo, mas as minhas primeiras horas da manhã eu dou para o meu devocional com Deus. Porque Ele precisa saber, Ele precisa ver que o meu melhor é para Ele. E você nunca viu um stories meu orando no meu devocional às 5 da manhã. Eu até acho estranho a pessoa que se filma orando, porque ou está orando ou está filmando, mas não julgo. Eu orando na presença de Deus, está forte. Não julgo, mas é que é difícil, né? Ou está forte ou está filmando, é um dos dois, né? E aí eu tomei uma decisão na vida. Que eu quero abrir mão das recompensas terrenas para ter acesso ao galardão do céu. Qual a diferença de recompensa e galardão? Recompensa é o que você recebe pelo teu trabalho. Se você é CLT, você vende suas horas, no final do mês recebe um salário, recompensa. Se você é empresário, você usa a tua energia e inteligência para comandar equipes e recebe um prolabore por isso, recompensa. Se você é um artista e toca muito bem, se você é uma bailarina e dança muito bem, quando você acabar a apresentação, você vai receber aplausos, recompensa. O que Deus está falando é o seguinte: na tua vida profissional, receba aplausos. Quer divulgar sua marca? Não tem problema nenhum. Se for para fazer algo espiritual, é comigo no secreto. Tiago, mas e as pessoas que às vezes estão orando alto na igreja e tudo? Não julgue, não quer dizer que essa pessoa está querendo se mostrar. A Bíblia diz que quem fizer isso, querendo ser vista por homens. Tem gente que faz isso porque não consegue se controlar diante de Deus, porque a Bíblia diz que quem muito foi perdoado, muito ama. Então tem gente que está orando alto na igreja, não é para se mostrar para ninguém não, é que a pessoa não se controla, tamanha graça e misericórdia que alcançou ela, porque ela sabe de onde Deus tirou ela, e quando ela chega nessa igreja, ela não se controla. Então essa não está contando não, está contando quem faz assim, tem um monte de gente hoje, hein? Ó, a câmera ali, aqui, ó. Graças a Deus aqui não tem isso. Não pode ver uma câmera que já começa a chorar na presença de Deus. Só com câmera. Ou seja, presta atenção, porque aqui eu estou te ensinando sem julgamentos. Tem coisa que você vai fazer que é em público, mas não é para os outros verem. Não tem problema. Não quer dizer que toda vez que eu orar eu estou fazendo para me aparecer. Não, pode ser que eu esteja orando em público, porque eu preciso orar, porque eu não resisto, porque o Espírito Santo me pegou. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de quem prefere ser visto por homens do que aprovado em secreto por Deus. Quem prefere glória de homem do que glória de Deus.
Como o próprio Jesus falou, quem prefere agradar aos homens do que agradar ao Pai. Então, você imagina que para exercer o meu ministério eu tive que decidir muitas coisas difíceis. Hoje é um dia de semana, para quem está aí na internet, você pode assistir essa mensagem daqui a anos. Hoje é um dia de semana, 5 horas da manhã eu estava de pé, 6 e pouca da manhã eu estava ao vivo no Café com Destino, de 6 e pouca da manhã até chegar aqui, eu não parei um minuto, reunião, gravações, uma coisa importante atrás da outra, recebendo visitas no Instituto Destiny, coisa acontecendo e tal. E hoje, o bispo me liga e fala assim, quer pregar? Eu disse, vamos, quero. Ou seja, ele, mas a reunião é pequena. Aí que eu quero. Para quem está em casa, a gente está aqui numa pequena reunião de voluntários. Nem culto é. E eu estou aqui. Porque presta atenção. Eu decidi não fazer para ser visto pelos homens. Eu decidi fazer pelo que Deus me pede no secreto. Adivinha como Deus te recompensa na terra, além do galardão na eternidade? Ele faz você ser visto na terra. Olha que coisa contraditória. Eu sempre falo, Deus, eu não pedi isso. Às vezes minha equipe liga, deu tantos milhões de visualizações o vídeo tal. Eu falei, Senhor, não pedi isso não. Eu gravei o vídeo porque tu me deu aquela palavra, eu gravei. Eu não estou correndo, eu não estou aqui fazendo mais santo especial de cada um, eu só estou te ensinando a palavra e dizendo que eu procuro humildemente, quebrantado diante de Deus, correr atrás disso aqui. Eu procuro não fazer nada por causa dos outros, eu procuro não fazer nada por causa dos outros no sentido de ser visto, né, de ser aprovado. Eu procuro não fazer nada para, como a gente diz, me aparecer. Ao contrário, eu quero só fazer o que Deus pediu para eu fazer, mas uma das recompensas terrenas que Ele me permite é que você acaba sendo visto. Mas eu sempre lembro para Deus, eu não estou recebendo isso, porque a minha recompensa eu quero pegar no céu. No meio do business a gente tem uma linguagem que chama recompensa de longo prazo, jogo de longo prazo. Tipo, por que eu vou pegar 1.000 agora, se eu posso investir esses 1.000 por mês e daqui a tanto tempo ter 100.000? O jogo de longo prazo é muito importante para o investidor, é muito importante para o empresário. Quem pensa assim, quero me dar bem amanhã, nunca termina bem. E essa tese de negócios, ela é corroborada pela Bíblia, porque a Bíblia fala o seguinte, para que você vai pegar um aplausinho de um homem na terra, você pode pegar o galardão celestial. Uma coroa que por toda a eternidade estará na tua cabeça, as pessoas vão saber que você fez algo para merecer aquilo. Porque a salvação você não fez nada para merecer. A salvação é pela graça de Jesus, foi pelo sacrifício dele. Nenhuma obra tua vai te salvar. Mas o galardão, a Bíblia tem inúmeros versículos que diz que depende do que você vai fazer. E uma das coisas dessas que você tem que fazer é, se for espiritual, resolva no secreto. Eu ajudo pessoas que ninguém nunca vai saber. Eu faço campanhas de oração e jejum que ninguém nunca vai saber. Aliás, eu nunca postei na internet uma campanha de jejum minha e eu jejuo semanalmente. Nunca postei. A gente começando mais de uma semana, 8 dias de jejum. Deus é fiel, que vai me levar para outro nível. Porque a Bíblia diz para não fazer. E como eu entendo um pouquinho de recompensa por causa do tipo de negócio que eu tenho na minha vida profissional, eu entendi que é muito melhor o jogo do longo prazo. Eu sou um missionário aqui na terra para poder receber uma recompensa no céu. Eu não estou preocupado em pegar nada agora. Eu estou investindo. A Bíblia diz, não acumuleis tesouro na terra, mas ajuntai tesouro aonde?
Peraí. Então me explica esse versículo, você que é inteligente. Você está juntando tesouro aonde? No céu. Isso quer dizer que não existe só tesouro terreno. Existem tesouros no... É esse que eu quero. É esse que eu quero. E é engraçado que a palavra de Deus é perfeita, né? Ela usa a palavra acumular quando fala da terra e ajuntar quando fala do céu. Porque acumular não é ter muito. Acumular, vai no dicionário, é um empilhamento de coisas que você não precisa. Já viu os acumuladores? A gente tem um monte de papelão em casa, caixa disso, não sei o quê. Você nunca vai precisar daquilo, mas tem a caixa da caneta que você comprou há 10 anos atrás. Acumular não é ter. Acumular é ter coisas que você nunca vai usar. Ah, Tiago, eu tenho 3 carros, eu estou acumulando tesouro? Não sei, quem usa o carro? Não, eu uso um para trabalhar, minha esposa usa para o trabalho dela e o outro é para as crianças no colégio. Está liberado. Não é acúmulo não, pode ter. Acumular não é ter. Acumular é o empilhamento de coisas que não se usam. Então ele usa a palavra acumular para a terra, mas para o céu ele fala junta. O que é juntar? Eu estou guardando para um dia pegar. Totalmente diferente. É por isso que, para você entender a Bíblia, você não só tem que ter o Espírito Santo, que é quem traduz a palavra para você, mas tem que entender português também. Por causa da interpretação de texto, por causa da diferença das palavras. Estou falando. A maioria dos haters que eu tenho na internet, eu vou lá e converso com eles. Querido, você leu o texto direito? Porque ele está me batendo de uma coisa que eu não falei. Eu falei, eu não falei isso. Cada um entende de uma forma. Então, se você fizer um post assim, ó, a pobreza é muito ruim, não romantize a pobreza. Vai ter um monte de gente batendo, sempre você contra os pobres, isso aí, pega teu dinheiro e vai para o inferno. A pessoa confundiu que eu falei de pobreza com pobre. São duas coisas completamente diferentes. Pobreza é um estado, pobre é a pessoa. Então a gente ajuda e ama o pobre, mas não concorda com a pobreza. Sim ou não? Então quando a pessoa bate, não é porque eu falei errado, é porque ela interpretou da forma que a dor dela gritou ou que o português dela limitou. Sim ou não? Então a mensagem de hoje para eu encerrar, presta atenção. Tiago, eu quero receber recompensa eterna. É muito melhor. É muito melhor do que receber um tapinha nas costas aqui na terra, uma curtida no Instagram agora. Tiago, eu quero galardão. Porque eu entendo que o jogo do longo prazo é muito melhor com Deus. Quer? Então tá bom. Tudo que é espiritual começa a resolver no secreto. Inclusive tem gente que esquece que Deus sabe de tudo e até na oração ela mente para Deus. Deus, tu sabes que eu sou uma pessoa paciente, né? Bateu na cunhada, xingou a sogra semana passada, eu sou paciente. Graças a Deus tu tem me dado paciência, Senhor. Tem gente que mente para Deus na oração. Senhor, por favor, Senhor, me faz uma pessoa rica, tu sabes que eu só quero ajudar o povo, Deus. Você? Eu já vi teu futuro, tu vai se entranhar em Mônaco, nunca mais vai voltar. Tem gente que mente para Deus na oração, gente. Deus sabe de tudo. Está na hora de a gente trancar a porta do nosso quarto e orar de verdade, rasgar o nosso coração, se arrepender dos nossos pecados, clamar pela graça do Senhor Jesus Cristo. Está na hora de a gente ser bom, sem ninguém ficar sabendo, porque nós somos generosos, não é para os outros aplaudir não, a gente é generoso porque a gente dá aquilo que tem. Em mim só tem generosidade, não tem avareza, então eu vou doar, e ninguém precisa saber. Cada um dá aquilo que tem. Está chegando a hora de que o Pai que nos observa em secreto vai nos recompensar em público. O Pai que vê o que ninguém vê. O Pai que vai te recompensar pelo que ninguém aplaudiu, porque eles nem souberam. Tem vezes que a gente vê gente sendo levantada por Deus e fala, como é que essa pessoa, do nada, agora sim está usada por Deus, sendo honrada? É claro, é porque a espiritualidade dela não foi caindo no chão na tua frente, não. Foi lá no quarto dela, enquanto você nem sequer ligava para ela para saber se estava bem.
E um dia Deus pegou e falou assim, chegou a hora da tua honra, da tua recompensa. Tem gente mais preparada, mas eu vou usar o teu coração. Tem gente que fala melhor em público, mas eu vou usar a tua fé. Tem gente que é mais diplomado, mas eu quero você, porque eu vi o que ninguém viu. Eu aprovei o que ninguém aplaudiu, porque você no secreto é muito melhor do que em público. Você consegue ser melhor em secreto do que em público? Porque em público eu consigo ser bom. Muita gente aqui consegue ser bom em público. Olha como é que está arrumadinho. Olha como é que muitos aqui falam bem. São educadinhos, boa noite, boa tarde. Em secreto. Deus está te perguntando. Porque a tua recompensa não é pelo que você fez diante de todo mundo. A tua recompensa eterna, o teu galardão será pelo que você fez quando ninguém estava te olhando. Eu quero trazer o temor de Deus sobre a tua vida, assim como sobre a minha, e dizer que nós não seremos julgados pelo que fizemos na frente de todo mundo. Porque isso as próprias pessoas vão nos julgar. Não precisa de Deus para isso. Nós seremos julgados pelo que fizemos e ninguém viu. Se acerte com Deus. Ele é misericordioso. Ele é tardio em irar-se. Ele é compassivo. Uma gota do sangue de Jesus apaga todo o teu passado. Uma gotinha apaga tudo. Portanto que no secreto você seja de verdade com Ele. Fala, Deus, tu sabe que eu não presto. Tu sabe que se fosse para morrer eu tinha que ser o primeiro. Mas se tu teve misericórdia de mim, se você me aceitou, nem sei porquê. Eu reconheço que eu nem mereço esse perdão. Porque tem gente, eu encerro aqui, que ainda não entendeu o valor que tem. Você é tão importante, você é tão grande, que Jesus morreu na cruz, previamente sabendo que você ia errar. Você nem tinha nascido, fazem 2000 anos. Ele sabia que você ia errar, ele sabia que você não ia conseguir segurar uma tentação, o orgulho, a boca, o palavrão que falou, a humilhação que você fez contra alguém. Ele sabia disso. Por justiça, alguém tem que pagar, porque senão não tem justiça. Ele fala, eu pago por ele. Mas nem nasceu ainda. Mas quando nascer, e os filhos dos filhos dele nascerem, já vai estar pago, bota na minha conta. Você é tão importante que Jesus fez isso por você, mas você se rebaixa tanto, que você nega essa grandeza para negociar com coisa pequena desse mundo. Deus te vê como grande e você sempre se colocando por cauda, sempre se rastejando nos seus erros, das suas escolhas. Por isso chegou a hora de a gente se resolver no secreto. Se a gente se resolver no secreto, virá um grande avivamento em público. Mas de verdade. Muita gente vai começar a reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Não pelo que você faz levantando a mão ou orando alto, mas pelos frutos vos conhecereis. Seu fruto será de paz, de justiça, de equidade, de bondade, de mansidão, de domínio próprio. Os seus frutos vão falar por você, vão conviver contigo sem você abrir a boca e falar, só pode ser um homem de Deus. Por quê? Porque se não fosse um homem de Deus, já teria reagido. Olha como é que ele está manso. Olha como é que ele é humilde. Com esse título que ele tem, ele ainda continua dando lugar para os outros, só pode ser de Deus. Vão te reconhecer pelo comportamento, pelos frutos. Não vai ser pelas tuas orações longas. Não será pelo teu post no Instagram de jejum. Será pelos teus frutos. E prepare-se. Ninguém sabe honrar como o nosso Deus. Nenhuma honra humana se compara com a honra divina. Então prepara teu coração. Porque o Deus que te vê em secreto, diz a palavra, acabamos de ler, vai te recompensar. O Deus que vê o teu secreto vai te recompensar. Tiago, meu secreto é terrível. Olha que boas notícias. Deus é um Deus que perdoa passado e libera futuro. Ele não quer perfeição. Ele quer uma decisão de mudar. Ele quer arrependimento. Ele quer que você aceite nascer de novo. E se você aceitou nascer de novo, você já não vai querer servir lá na porta ou no estacionamento para ser reconhecido. Você vai fazer simplesmente
Porque você sabe que Deus está olhando, o que talvez nenhum diácono bata nas tuas costas para falar, muito bem o trabalho de hoje, hein? E você não vai se importar se teve tapinha nas costas ou não, porque não foi para o diácono que você fez, não foi para o pastor que você fez, não foi para receber curtida no Instagram que você fez. Você fez, porque você lembra de onde Deus te tirou, e você não consegue fazer outra coisa que não seja servi-lo até o último dia da sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus prospere tudo que você fizer, que a paz, a graça e a misericórdia de Deus estejam sobre sua vida, casamento, família e negócios. Declaramos a paz de Jesus, a misericórdia do Senhor sobre a vida de cada um, e aqueles que creem, digam amém. Dê um forte aplauso a Deus. Deus te abençoe, paz e prosperidade. Feliz e abençoado são vocês que não viram, mas creram. É a experiência que faz você largar o que você acha importante para tocar por algo muito melhor. Quem já se entregou de forma profunda ao Senhor? Quem já sobreviveu a momentos muito difíceis somente baseado na misericórdia do Senhor, já não quer trocar isso por mais nada. O problema com Saul é que Saul queria a posição, Davi queria a presença. Senhor, eu prefiro ter sua presença. A cada um deu uma medida de fé. A cada um ele deu uma medida de fé. Vou despejar este enigma. Eu vou despejar esse enigma. E vas a salir por essa porta. E você sairá dessa porta. Creyendo que nada te es impossível. Crendo que nada é impossível a você. Chegou o tempo de você viver o que está escrito na palavra do Senhor. Quem vai viver milagre, grita. Quem vai viver no sobrenatural, salta, pula. Se prepare, porque a primeira coisa que Deus vai te dar para você ter uma vida extraordinária é o dom de discernimento. Quero declarar que você e toda a tua família estarão na conferência 2026, uma nova estação.